A palavra de Deus diz que uma palavra dura, ela provoca alguma coisa. Geralmente não provoca uma coisa boa. Ela diz que uma palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Lidar com palavras é algo de fundamental importância na vida do ser humano. Através das palavras, a gente se comunica, a gente expressa o desejo da gente, a ansiedade, os conflitos. A gente resolve problemas ou aumenta problemas através das palavras. Palavras são coisas extremamente sérias. Tão sérias que diz a própria palavra de Deus que você vai ser julgado através das palavras que você emite, mesmo aquelas que você está dizendo que é de brincadeira. Para Deus, palavras são coisas muito sérias, porque esse mundo é resultado da palavra de Deus, da boa manifestação da palavra de Deus, e este mundo também é sustentado pela palavra de Deus. E muitas vezes, porque não dizer na maioria das vezes, será uma fala de Deus, uma palavra que saia da boca de Deus, que vai mudar rumo de pessoas, que vai trazer saúde àquele que está enfermo, àquele que está doente, dos vários motivos, das várias maneiras. E eu quero conversar com vocês hoje sobre a palavra que suscita a cura divina, a cura que o homem não pode dar, a cura que a ciência não pode dar. A gente vai ver que a palavra de Deus, que saia da boca dele, pode produzir o milagre que você tanto anseia que haja na sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 1, os versículos de 40 a 45. Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 40 a 45. Você que participa com a gente pela internet, pode abrir o seu texto bíblico também, para nos acompanhar na reflexão da palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo de número 40, diz assim a palavra do Senhor: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugar ermo, e de toda parte vinha ter com ele. A lepra era uma doença assim extremamente grave, grave no sentido de trazer o próprio organismo que iria entrar em estado de decadência. Mas não só isso, mas o leproso dessa época era alguém que deveria, segundo a lei, ficar longe das pessoas. Ele não podia estar, por exemplo, num povoado em que tivesse pessoas sadias.
ele teria que ficar fora, como diz a palavra, fora do arraial, ele não podia ficar no meio do povo. E não só não podia ficar no meio do povo, mas ele também tinha que se caracterizar, a roupa dele tinha que manifestar que ele era uma pessoa leprosa. E toda vez que alguém aparecia ou tentava se aproximar dele, ele tinha que gritar em alto som: imundo, imundo, imundo. Ele tinha que dizer isso, ele era imundo, imundo, imundo. E as pessoas logo fugiam desse indivíduo. No texto você mostra pelo menos alguns detalhes do que a lei mosaica dizia, de como deveria se comportar esse homem, uma vez que ele fosse curado da sua lepra. A lepra não tinha cura. Hoje nós temos tratamentos em que a lepra pode ser cessada da vida de um indivíduo, mas naquele tempo, 2000 e poucos anos atrás, não havia recurso suficiente para detectar a lepra no início, ou mesmo um tratamento mais sério. Ele teria que ficar longe e morrer aos pouquinhos, longe dos seus filhos, longe da sua esposa, longe dos seus parentes, viver totalmente isolado e sempre dependendo da condição de um milagre que pudesse acontecer na vida desse indivíduo. Mas eu vou perceber algumas coisas que provocou, que permitiu que Jesus tivesse uma ação para com esse indivíduo e produzisse aquilo que ele tanto almejasse, com tanto aquilo que ele desejava, que era a sua cura. Eu percebo pelo menos 3 condições aqui que provocou do próprio Jesus uma palavra que trouxe a cura para aquele indivíduo. Primeiro, eu percebo que a palavra que suscita essa cura divina, ela é suscitada pela coragem movida da fé. Diz o texto logo no versículo 40, aproximou-se dele um leproso. Aí já começa o desafio. Aquele homem que deveria ficar longe e gritar imundo, imundo, e ficar bem distante de pessoas, ele começa a quebrar essa lei, essa norma, porque havia um desejo, havia um conflito, havia uma dor, havia um desassossego na sua alma, que simplesmente a lei não poderia evitar que ele procurasse a sua cura. Ele não poderia se aproximar de uma pessoa, mas você percebe que ele rompe com esse paradigma da lei e ele vai de encontro ao próprio Senhor Jesus. Certamente, não serão as normas dos homens, não será as leis dos homens que vão impedir que uma pessoa se aproxime de Deus. Todo aquele que ansiar, todo aquele que desejar profundamente no seu coração, não importa qual seja a condição que essa pessoa esteja, mas se no fundo do seu coração, no fundo da sua alma, você ansiar por uma manifestação de Deus na sua vida, certamente o Deus que olha para o coração, o Deus que olha para a fé, Ele atende, Ele responde. E Ele não tem medo de Jesus. Ele não tem medo da reação de Jesus. Certamente Ele já conhecia muitos feitos de Jesus, tanto que Ele diz, se o Senhor quiser, eu posso me tornar limpo. Ele sabia que o Senhor Jesus Cristo tinha essa condição de fazer isso. Isso provocou uma reação, a reação dessa quebra, desse paradigma que a lei colocou, que o colocasse distante das pessoas. Certamente, muitas pessoas se afastam de Deus. Muitas pessoas se afastam de Cristo. Muitas pessoas não têm nem cura para a sua alma, para a sua mente, para o seu coração, simplesmente porque têm vergonha da condição em que está. É natural ter vergonha. Mas diante de Deus, se você precisa de uma manifestação de Deus, certamente você não poderá ter vergonha. Não da sua enfermidade, não do seu pecado. Do seu pecado você sempre tem que ter vergonha, mas nunca vergonha do Deus Altíssimo, nunca vergonha de Jesus. Ele se aproxima e diz o texto que ele vai não só movido pela sua fé, sabendo que o Senhor Jesus Cristo poderia provocar nele uma transformação, uma cura, mas ele vai também no aspecto de submissão. Diz o texto que rogando-lhe de joelhos,
O outro texto diz que ele adorou a Jesus. Palavra que vai suscitar a cura divina, certamente. Será aquele comportamento, um comportamento de submissão, um comportamento, como o texto coloca, de prece, de rogo, de clamor. De joelho ele clama ao Senhor: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me fazer com que eu fique limpo. Algumas pessoas acham que o seu orgulho, a sua posição, pode trazer o benefício na parte de Deus. Havia um homem, ele era um general do exército da Síria, ele é um grande general, e ele também era leproso, e ele soube que lá em Israel havia um profeta que poderia ser usado por Deus para curar aquele homem. O nome daquele homem era Naamã. Naamã chegou lá diante do profeta, e o profeta, aliás, nem chegou diante do profeta. O profeta soube que Naamã se aproximou, aquele grande general, e ele disse para aquele general: vá e toma banho 7 vezes, dá 7 mergulhos no Rio Jordão. Aquele general, tão cheio de pompas e todo o poder que ele tinha, um grande exército, do maior exército daquela época, o homem nem veio me ver e manda eu tomar banho nesse rio sujo. Ora, no meu país não tem rio mais limpo para eu tomar banho. E ele ficou muito chateado. E os seus conselheiros disseram: não, mas isso vai te custar alguma coisa? Não, não vai custar nada, então mergulha. Aí ele foi lá e mergulhou. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, ele ficou limpo. Ele submeteu-se à palavra daquele profeta. Ele obedeceu. Quando alguém está submetendo-se à vontade de Deus, quando alguém está submetendo-se a uma fala de Deus, ele vai estar disposto, ela vai estar disposta a obedecer aquilo que o Senhor determina. Entende? Não é simplesmente o que o Senhor, que eu quiser, Deus vai fazer na minha vida. Deus vai fazer assim, Ele faz. Mas tem que haver no meu coração, haver no comportamento do ser humano, o comportamento de submissão e de obediência. Submissão para obedecer. Muitos querem a bênção, mas poucos querem obedecer. Muitos querem o Salvador, mas muitos não querem o Senhor. O Senhor é Salvador, aquele que cura, mas o Senhor também Ele é Senhor. Ele é dono. À medida que a pessoa está disposta a submeter-se ao Senhor, Ele está dizendo: Senhor, a partir de agora, o Senhor é dono da minha vida. Eu me submeto a minha vida, meu coração, minha família, aos seus cuidados. O Senhor é que manda. Eu quero obedecer a tua palavra. Certamente, a palavra que vai suscitar, a palavra da cura da parte de Deus, será também movida pela submissão, pela obediência à própria palavra de Deus. Mas o fato também que me chama bem a atenção, nesse texto, ainda no versículo de número 41, diz assim: Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou. 2 coisas. Primeiro, Jesus está em compaixão. Eu fico pensando, será que existia apenas um leproso naquela época? Será que só existia aquele homem que era leproso em Jerusalém naquela época, em Israel naquela época? Certamente não, existiam muitos outros leprosos, era uma doença muito comum naquela época. Mas por que essa manifestação da palavra que Jesus teve compaixão daquele homem? Será que ele não teve compaixão dos outros homens? Será que não houveram outros homens, outras mulheres enfermas também, que Jesus tenha manifesto compaixão? Por que tão somente a esse homem?
Certamente, Deus tem compaixão de todos, mas a poucos Ele pode manifestar compaixão. Ele certamente vai manifestar a compaixão àqueles que se aproximam dEle. Aqueles que não querem se aproximar dEle, Ele pode ter até compaixão, mas se eles não se aproximarem de Jesus, certamente não obterão a compaixão de Deus. Há pessoas que vivenciam N problemas na sua vida, seja lá de ordem que for, financeira, conjugal, trabalhista, de relacionamentos familiares. Sim, existe N pessoas, N famílias que têm muitos problemas muito sérios. Deus não tem compaixão dessas pessoas? Certamente tem. Mas a quem Ele vai manifestar compaixão? Certamente aquelas pessoas que, com coragem, submeterem-se ao senhorio dEle, ao domínio dEle, à vontade dEle. Quando você se submete à vontade do Senhor, certamente a manifestação da compaixão de Deus é muito clara na sua vida. O Ronaldo estava enfatizando muito uma fala durante esse culto: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E o texto vai mais além: invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio, o seu mau caminho, e se converta ao Senhor, o Deus que é compassivo, que é perdoador. Deus quer perdoar muitas pessoas, Deus quer perdoar o mundo inteiro, mas o mundo que procurá-lo, o mundo que quiser submeter à vontade dEle, o mundo que buscar o perdão, esse encontrará o perdão. No entanto, se você não procura o perdão, se você não procura a cura para a sua alma, para a sua vida, ainda que Deus tenha pena de você, você vai morrer na sua dor, no seu erro, nos seus problemas. Manifestação da compaixão certamente será por essas pessoas que vão quebrar a sua falta de coragem e vivenciar-se na fé e submeter-se à vontade de Deus. De tudo isso, o próprio Jesus manda: vai lá agora, você está limpo, vai agora e se apresenta ao sacerdote. Naquela época, quem podia dizer que uma pessoa estava curada era o sacerdote. A medicina não era tão avançada quanto é hoje. Então hoje a gente geralmente diz assim: Deus te curou de um problema muito grave, de ordem de saúde, vai no médico, faça os exames, ele comprova o milagre. Era isso que Jesus falou: vai agora lá o sacerdote, que ele vai comprovar o milagre. E é sempre assim: nunca tenha medo de comprovar o milagre da parte de Deus, porque se Deus fez, o que Ele faz é bem feito e para a vida inteira. Mas o que eu percebo em toda essa trajetória desse homem que procura, e a fala de Jesus que fica limpo, eu vejo sobretudo alguma coisa que está ultrapassando a norma, que está ultrapassando a lei. E isso significa que esse homem viu em Jesus alguém mais do que Moisés, que escreveu a lei. Ele viu alguém cheio de graça. Graça é favor imerecido. Esse homem chega diante do Senhor com esse sentimento de graça, sabendo que isso vem de Jesus. Eu não mereço ser limpo, mas se o Senhor quiser, o Senhor, em graça, pode me fazer ficar limpo. Ninguém merece nenhum perdão de Deus. Não existe homem, mulher na face da terra que merece perdão de Deus. Porque todo pecado é cometido conscientemente. Se você fez errado, você fez, e a Bíblia diz que é pecado, isso é consciente. Então você é culpado, tem que pagar pelas suas culpas, pelos seus erros. Mas quando você se depara com Jesus, aí você vê a graça de Deus.
Aí você pode pedir: Senhor, eu preciso do teu perdão. Eu não mereço, mas eu preciso do teu perdão. Eu não mereço nem que o Senhor modifique a minha situação financeira. Eu não mereço que o Senhor modifique a minha situação familiar, porque tudo isso é erro meu, pecado meu. Mas eu careço da tua graça. Se o Senhor quiser, esse problema será resolvido de vez. E se você tiver coragem, cheio de fé, e se comportar em submissão, em obediência à palavra, certamente o Senhor Jesus poderá dizer: quero, fique curado, quero, fique resolvido, não se preocupe, está nas minhas mãos. Vamos orar. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bendito seja o Cristo que veio ao mundo, palavra de Deus encarnada, para que o homem pudesse vivenciar a compaixão, o amor, a graça divina. Senhor, há tantas pessoas que sofrem, há tantas pessoas que adoecem, mas ainda não tiveram a coragem de se derramarem na tua presença, de se colocarem totalmente submissas à tua vontade. Pedimos ao Senhor que, da mesma forma como esse homem rompeu todos os seus complexos, todos os desafios que a sociedade lhe impunha, ele chegou ao Senhor Jesus. Pedimos ao Senhor, portanto, que o Senhor também permita a esses que a tua graça seja manifesta, de tal forma que pessoas que estão aqui, pessoas que nos assistem, possam sair e serem transformadas, sair daqui curada no nome de Jesus, da sua dor, da dor da sua alma, do seu corpo, da sua família, no nome de Jesus. Uma palavra que saia da tua boca para coração que busca a tua face, certamente produzirá aquilo que o Senhor deseja. Deus amado, nós pedimos isso ao Senhor, uma restauração de famílias, famílias que estão destruídas, mas para o Senhor não há impossíveis. O Senhor pode restaurar a família. Restaura, Senhor, famílias, no nome de Jesus. Restaura, Senhor, saúde, no nome de Jesus. Restaura, Senhor, estabilidade emocional, financeira. Restaura, Senhor, no nome de Jesus. Uma palavra que saia da tua boca. Todo o mal, toda a dor, toda a agonia será desfeita em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Amém.